tema. Pai Nosso, obra-prima. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Boa noite. Satisfação imensa. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje para fazermos juntos mais uma reflexão da maior importância, como sempre nós já estamos acostumados a fazer juntos. Hoje vamos estudar um pouco da prece. Foi com muita sabedoria que um preto velho escreveu que a prece é a maior arma do ser humano e a única fraqueza de Deus. Todos sabemos que Deus não tem fraqueza nenhuma. Deus é infinita perfeição, mas é uma maneira de se dizer o potencial que nós temos à nossa disposição, que é a prece, que às vezes não nos parece. E não nos parece exatamente porque não sabemos orar, não sabemos pedir, pedimos o que não podemos receber. Então Jesus, em sua passagem terrena, ele teve essa preocupação de nos ensinar passo a passo, deixando para nós uma prece que era para ser orada com absoluta intensidade ou para nos servir de modelo para as nossas preces. Quando a gente estuda no Espiritismo, e o Espiritismo, apesar do objetivo do Espiritismo ser o Evangelho de Jesus, mas nós estudamos tudo que é necessário para o aperfeiçoamento da nossa alma. E quando a gente estuda a cura, tem lá um ensinamento muito importante, que a prece é a arma mais potente de cura à disposição do ser humano, porém é a menos eficaz, exatamente porque não sabemos orar. Jesus, preocupado com isso, então nos deixou um modelo e nos ensinou passo a passo como fazer a oração. A nossa pretensão de hoje é esclarecer cada detalhe desses ensinamentos. O que compromissos assumimos com esses ensinamentos? Quando rezamos o Pai Nosso, que foi a oração modelo que Jesus nos deixou, o que nós estamos dizendo ao Pai? Que compromissos estamos assumindo com o Pai? Para que nós tenhamos conhecimento de causa do que estamos pedindo a Deus e assim podermos ir aprendendo a fazer nas nossas próprias preces. Estudando aqui o desenvolvimento da mediunidade, foi chamada a atenção para um detalhe que diz que o Pai Nosso deveria ser usado prioritariamente na doutrina espírita, como em todas as religiões. Assim que o Jesus nos deixou, Divino Mestre. Mas a gente vê que na Igreja Católica é a que mais usa e de forma que não combina muito com o modelo, com o ensinamento do Cristo, como nós vamos ver. A Igreja Evangélica achei que tinha abolido, mas um amigo, colega nosso, já me disse que não, vezes ou outra. E o Espiritismo é interessante, apesar dessa recomendação e de um documento da FEB que eu vou ter oportunidade de ler, nós usamos o Pai Nosso numa espécie de regra 3. Nós dizemos, reze, quem está chegando no grupo, pode fazer oração, irmã. Se a pessoa disser, não sei orar, reze o Pai Nosso. Mas normalmente não usamos como é recomendado e como deveria ser. E por que essa recomendação? Porque o Pai Nosso é a oração mais completa que pode existir, que abarca todas as nossas necessidades. Tudo o que precisamos pedir ao Pai está colocado dentro da prece do Pai Nosso. Ao fazermos essa prece, como vamos ver agora, estamos pedindo tudo aquilo que precisamos para a nossa evolução espiritual. Se fizéssemos o Pai Nosso com o devido sentimento, com a devida fé, não precisaríamos de nenhum outro tipo de oração, porque já abarca todas as finalidades. Sabemos, por exemplo, que a prece tem 3 objetivos, que é louvar, pedir e agradecer. No Pai Nosso, esses 3 índices estão contemplados. E quando fazemos a nossa prece, não utilizamos esse modelo, porque louvar muito pouco a gente louva. O que é louvar? Reconhecer as virtudes divinas, reconhecer a grandeza, o seu poder. E quando alguém faz isso, faz numa prece separadamente.
Depois fazemos o que todo mundo sabe fazer, pedir. Essa prece nós fazemos todo dia, pedindo, e normalmente pedindo o que não devíamos pedir. Pedindo para arrumar um marido, pedindo para arrumar uma mulher, pedindo para o marido voltar, pedindo para acertar na loteria, pedindo coisas que não combinam com o nosso desenvolvimento espiritual. E Deus jamais deixaria de atender uma coisa que não fosse para o nosso crescimento espiritual, mas não para o crescimento do nosso orgulho e da nossa vaidade. Então, a prece, o Pai Nosso, a obra-prima da perfeição, fala exatamente de tudo isso que estava embutido nessa prece que nos foi ensinada por Jesus. O Pai Nosso é o mais perfeito modelo de clareza e precisão, verdadeira obra-prima de sublimidade e simplificação. Como eu disse, está tudo o que precisamos para o nosso crescimento espiritual de maneira simples, humilde, sem muitas palavras, sem palavras difíceis, de modo que qualquer um de nós poderemos usar esse potencial em favor do nosso espírito. O Pai Nosso é a oração que, de forma mais sincera, resume todos os deveres na realidade, do homem para consigo mesmo, para com Deus e para com o próximo, na verdade. Tudo está embutido no Pai Nosso e nós vamos ter oportunidade de ver isso item por item. Prece que encerra uma profissão de fé, de adoração e de submissão na realidade, que pede somente as coisas que são necessárias e atende aos princípios de caridade e de fraternidade. Isso que eu acabei de ler está num documento da equipe da FEB que foi feito em 1995. Esse reconhecimento do Pai Nosso, e que ainda não praticamos, apesar desse documento da FEB. Como eu já disse, estamos aplicando numa forma de regra 3, de prece e reserva, quando ela deveria ser, sim, a prioridade nossa. Até porque ainda não aprendemos a utilizá-la como modelo, como vamos ver em seguida. Então Jesus nos ensinou passo a passo a fazer a prece, antes de nos deixar esse modelo, e ele disse assim: não orarei como os hipócritas, em pé nas sinagogas, na verdade, nem nas praças para serem vistos pelos homens da comunidade, pois estes, em verdade, eu vos digo, já estão recompensados na realidade. Mas é o que muito se vê ainda até hoje, apesar desse primeiro ensinamento do Cristo em relação à prece. Pessoas nas praças, nas ruas, fazendo verdadeiros comícios em forma de prece, quando não foi dessa maneira. Será que eles estão louvando a Deus, como é um dos objetivos da prece? Estão fazendo algum tipo... Não, eles querem aparecer para a comunidade, e aparecem. As pessoas olham como ele é religioso, né? Então, era essa a finalidade, e nós estamos recompensados. Não precisa mais nada. Eles querem aparecer, porque não foi assim que Jesus ensinou. Logicamente que nós fazemos oração quando estamos em grupo, num centro, numa igreja de qualquer denominação. Mas fazemos como harmonização, como preparação para a nossa tarefa, para aquilo que vai ser dito. E aí fizemos o mínimo de recolhimento. Quanto mais pessoas, mais difícil esse recolhimento, porque as pessoas ficam com pensamentos dispersos e não fazem uma corrente perfeita e talvez não alcance o ideal. Começa a enfraquecer exatamente pelos sentimentos, pelas atenções que são dispersas. Mas tem que ter no mínimo de recolhimento para se fazer uma prece. É do inferior para superior, como Jesus fazia. Jesus é o nosso modelo. Jesus geralmente se afastava de todo mundo, ia para o deserto, subia no monte, para ter o recolhimento necessário para que ele pudesse, o Espírito mais perfeito que já pisou na terra, pudesse se sintonizar com o Pai. Ele precisava de tudo isso
Imaginemos, senhores, nós, que precisamos ainda mais desse recolhimento. Então, o que Jesus disse? Quando quiserdes orar, no teu quarto entrarás, e orarás ao Pai em secreto, e Ele te recompensará. Por que é no quarto? Tem vários entendimentos. Pode ser no recolhimento dentro de si mesmo. Mas todos os entendimentos nos levam a saber que precisamos estar concentrados. Precisamos fazer uma sintonia com um ser infinitamente superior a nós. E precisamos de uma preparação para isso. Para poder haver essa sintonia. Senão, que nem diz o companheiro no outro dia aqui, a prece não passa nem do telhado. E volta, porque não há sintonia. Há uma dificuldade intensa. São como a sintonia de uma emissora de rádio. E se eu vou me sintonizar com um ser infinitamente superior, eu tenho que ter um mínimo de recolhimento, de estar com o coração limpo, de não estar com ideias preconcebidas, de não estar com inveja de ninguém, nem estar, para poder ter esse mínimo de sintonia com o Criador. E diz mais, e dizia mais ainda Jesus: não useis as vãs repetições, como tens com os gentios aprendido, pois eles presumem que pelo muito falar é que por Deus serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles. Deus sabe a necessidade até de um sincero gemido. Isso está em Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 9. Mas a gente vê ainda denominações co-irmãs nossas, que para sanar algum erro que tenhamos cometido contra a lei de Deus, nos é receitado 10 Padre Nosso, 30 Ave Maria, repetições desnecessárias. Necessidade é que limpemos o nosso coração, que tenhamos fé e disposição para mudarmos de pensamento e de atitude. E aí, nessa hora que eu estou pedindo isso, com esse reconhecimento e essa humildade, se eu for engasgado pelas lágrimas e não sair nenhuma palavra, um gemido com essa sinceridade que brota do meu coração, Deus sabe o que eu estou pedindo. Não é pelo número de palavras, é lindo. Até no Espiritismo eu gosto muito de alguns companheiros que fazem umas preces lindas de ser ouvidas. Mas isso não deve e nem pode acanhar aqueles outros que não sabem fazer desse tipo, porque o que interessa para Deus é a sinceridade do seu coração, a fé e a humildade do inferior para o superior, do filho errado, cheio de pecados diante do Pai Supremo da divina bondade. É essa atitude que se interessa para Deus, independente de palavras bonitas, de número de palavras, até um gemido, como foi dito, Deus entende. Portanto, ore assim, disse Jesus: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois o vosso reino é de poder e glória para sempre. Amém. Essa é a prece que o Divino Mestre nos deixou, para ser orada com emoção, com sinceridade, ou para que façamos as nossas preces, o nosso diálogo direto com Deus, baseadas nesse modelo. O Pai Nosso, ele é composto de 7 ímpetos, 7 códigos divinal, que analisaremos agora na sua essência real. O primeiro ímpeto: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A palavra Pai se refere a Deus, o Criador de todos os homens. Os Espíritos dizem o seguinte: muitos conceitos foram feitos pelos homens em relação a Deus, milhares de conceitos, mas nenhum, por mais complexo que seja, por mais profundo que seja, consegue abarcar toda a grandeza
toda a sabedoria, todas as virtudes divinas. Somente o Cristo, com o seu poder divinal, logrou fazê-lo, quando ele chamou de meu Pai ao divino arquiteto universal. Meu Pai, Pai para nós, na essência, na regra geral. Logicamente que toda regra tem exceção, e nós sabemos que por uma série de dívida contraída, de bagagem, há problema, mas na sua essência, Pai é tudo. É o nosso modelo, é quem imitamos, é o nosso exemplo, é quem nos deu a oportunidade de estar aqui nesse aprendizado, é quem me deu a oportunidade de ser o que eu sou. Pai é tudo, com todas as qualidades. Pai é o nosso herói. Por isso, Jesus conseguiu dar a definição perfeita para Deus, nosso Pai. O céu significa todo o universo. O universo, os mundos habitados, criado por uma inteligência suprema de tudo o que os nossos olhos têm revelado. Até na Bíblia, gente, eu gosto muito de citar a Bíblia porque sou um leitor da Bíblia, diz o que é céu. Céu é aquilo, é o espaço que vai desde a superfície da terra, onde perde a visão dos nossos olhos. Isso é céu, com tudo que existe nele. Os planetas, os cometas, os astros, as estrelas. Isso é céu. Então, estou reconhecendo que Deus é o Criador de tudo isso. Santificado seja o vosso nome, ainda no primeiro ínterim, que demonstra a nossa fé na divindade, entendendo que tudo ao nosso redor revela o seu poder e a sua bondade. Você veja que nesses dois primeiros ínterim da prece do Pai Nosso, nós estamos fazendo o quê? Louvando a Deus, que é o primeiro objetivo de qualquer prece. Louvando a Deus. Começamos louvando a Deus, esse é o modelo. Em seguida, então, começaremos a fazer os nossos pedidos daquilo que estamos necessitando. Segundo item. E aí começamos a pedir. Venha a nós o vosso reino. Mostrando que entendemos na realidade que as suas leis são cheias de amor e sabedoria, que construirão a nossa liberdade. Tão logo as observemos, com respeito, humildade e alegria. Então eu estou dizendo que Deus não castiga de ninguém. Suas leis não foi feita para causar o sofrimento de ninguém. Muito pelo contrário, foi para nos oportunizar o aprendizado. Quando eu entendo isso, que a lei me dá inclusive chance de resgatar os erros, porque a lei me colocou limites, eu atropelo a lei e fico devendo e sei que eu tenho que resgatar para me nivelar de novo com essa lei. É pagar o último centavo, é entender que Deus não prometeu penas eternas para ninguém queimar eternamente no fogo do inferno. Ele disse que pagando o último centavo, traduzindo para a nossa realidade, que pagando o último centavo estamos livres, que vai haver festa no céu quando voltarmos feito um filho pródigo. Quando eu digo, venha a nós ao vosso reino, eu quero que esse entendimento, que é o reino de Deus, venha para mim, porque eu preciso dele, e esse é o único caminho que eu tenho para chegar à perfeição, para poder viver a eternidade. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida eterna. E que somente obedecendo estas leis escritas, na consciência de cada individualidade, faremos reinar a paz entre nós, o respeito e a fraternidade. Porque Moisés trouxe as leis na pedra, escrita na pedra, mas Jesus, quando veio, escreveu na carne do coração, está dentro de nós. Qualquer um de nós, por mais que não tenha nenhuma religião, que se diga ateu, mas quando nós vamos cometer um erro, nós sabemos que está errado. Nós temos a consciência de que está errado. Agora nós sufocamos essa consciência e mesmo assim cometemos o erro.
Mas ninguém pode dizer que não sabia, porque está em nós, está na nossa consciência, que um dia vai nos julgar. Quando a gente faz essa palavra, nós estamos nos comprometendo a nos ajudarmos mutuamente quando o reino de Deus vier a nós, para expulsar de todos os arraiais do nosso planeta Terra o mal e as misérias mais letais, pois não existe uma só infração à lei que para nós não seja fatais. Qualquer lei que nós infligirmos, nós vamos ter que voltar para resgatá-la, para nos nivelarmos a lei. Por isso é que Deus é justo, porque seria de uma injustiça sem tamanho se eu fizesse um mal aqui e alguém viesse ter que resgatar no meu lugar, sofrer por mim. Não, eu tenho que voltar e limpar a sujeira que eu fiz. Isso é justiça. Isso é justiça de Deus. Essa é a lei de Deus, a lei da justiça. Então você agride uma lei, você tem que voltar para resgatar a lei, para se nivelar a lei, e aí você está livre. É por isso que tem um versículo na Bíblia, que me falha agora a memória, mas todo mundo conhece, é um versículo muito usado, que diz: céus e terra não passarão antes que o último tio, o último J da lei for cumprido. Porque Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá. Então eu posso agredir a lei? Posso. Deus me deu livre-arbítrio. Mas eu vou voltar para até o dia que eu atender a lei, que eu me nivelar com a lei. Enquanto toda a humanidade terrena não fizer isso, pode passar filme, pode marcar o fim do mundo. Eu acho que só desde quando eu me entendo para cá, já vi umas 10 vezes as religiões marcando o dia do fim do mundo e não acaba. Porque não foi isso que o Cristo ensinou, não é isso que está no Evangelho. Todo joelho tem que se dobrar um dia, porque nenhuma ovelha se perderá, por mais rebelde que seja. O que nós podemos fazer é dificultar esse caminho, é fazer ele muito mais longo do que se nós aceitássemos logo e se nos esforçássemos logo para cumprir essa lei. Terceiro ítem: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para mostrar a nossa submissão, o dever do inferior para o superior, do filho em relação ao pai, da criatura em relação ao Criador, de saber que nós, na situação moral que nos encontramos, não somos nada diante do Criador. Temos que ser submissos, respeitando a autoridade do nosso Pai, e não chegar diante do Pai e dizer: eu determino, Deus, que o Senhor faça isso, eu não aceito que o Senhor faça aquilo. Quem somos nós? Criaturas de Deus. A própria Bíblia nos ensina, volto a falar na Bíblia, que nenhuma criatura pode ser superior ao Criador, e que nós estamos na condição de filhos errados diante do nosso Pai. Temos que estar lá com respeito, com submissão, humildes, pedindo ajuda. Ajuda que nossas forças sejam igual ao peso da nossa provação. Essa ajuda que nós temos que pedir a Deus. Entendemos ainda, quando evocamos esta frase do Pai Nosso, que ainda nos falta sentidos para Deus compreender. E conforme nós formos nos depurando, o jugo da matéria nos sublimando, aumentaremos a nossa capacidade para poder Deus conhecer. Se você for estudar o livro dos Espíritos, lá no início está escrito: Deus existe, e isso basta. Para nós é o suficiente. Para que eu quero saber de onde veio Deus, de onde ele se originou, se eu ainda não consigo nem respeitar as leis que todo mundo conhece, os 10 mandamentos, que Jesus transformou em 2 e só depois só em 1. Para quê? Entrar num labirinto, está escrito lá, que depois você não vai conseguir sair.
Você vai acabar não acreditando mais em nada, porque você nem faculdades ainda tem no seu nível moral ou no nosso nível moral, porque eu me incluo também, para entender o que é Deus. Então não vamos fazendo a nossa parte, a natureza não dá salvo. Vamos cuidando da sublimação da nossa alma, que vai chegar o momento em que a gente vamos poder sim ver e entender o que é Deus. Foi por isso que Jesus disse: os limpos de coração verão a Deus. Que é a atitude fundamental, que a atitude fundamental deve ser a nossa obediência, a adesão à vontade do Pai, às suas leis e à sua competência. Por isso que nós dizemos: seja feita a sua vontade e não a minha. O Senhor sabe o que é melhor para mim. É isso que eu estou dizendo. Aí eu faço a oração do Pai Nosso e saio dizendo que Deus não ouve minhas preces, Deus não existe. Eu pedi, Ele não me deu, mas eu disse na prece: seja feita a vossa vontade e não a minha. E Deus não permite que nada de inútil nos aconteça. Se está acontecendo do jeito que está, é porque é disso que nós precisamos. É desse amargo remédio é que vai nos despertar para um amanhã mais feliz, nem que seja, esse amanhã seja em uma outra existência. Reconhecendo que pelas nossas imperfeições ainda oramos com desamor, pois ao invés de aceitarmos a lei de Deus, nós queremos burlar de Deus com a nossa personalidade inferior. A gente quer enganar Deus, promete e não cumpre, diz que faz, mas não faz. Ou então a gente quer que alguém faça pela gente. Você paga uma fogueira santa de Israel para a pessoa lá fazer o milagre, para você ser feliz sem fazer o mínimo esforço. Foi isso que Jesus ensinou com a prece? É esse o modelo que Ele nos deixou? Não é. Mas é isso que a gente quer. Sempre que alguém, eu falei de uma tarefa evangélica, mas eu poderia dizer: a pessoa sai daqui, eu conheci alguns, e vai para o Rio, para São Paulo, atrás de um médico, um espírita que faz a operação. Ele tem que se operar ele mesmo, fazendo sua reforma íntima, mudando de atos e atitudes. Esse é o caminho que o Cristo ensinou. Não tem médium no mundo que faça melhor. É cada um de nós, é cada individualidade. Eu não posso pagar para ninguém fazer por mim. A justiça de Deus não é paga em dinheiro, é em atos, atitudes, da forma que o Cristo ensinou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É este o quarto ímper. Trata-se do alimento do corpo material, sim. Porém, trata-se principalmente do alimento espiritual. Pois sendo o trabalho uma lei divina e natural, o homem precisa repor suas energias através do alimento material. O trabalho é uma lei de Deus. Nosso corpo só funciona 100% porque trabalhamos. Se fôssemos dispensados do esforço do trabalho, em pouco tempo nós enrijeceríamos tudo. Precisamos do trabalho. Então ninguém, o saco vazio, até da vovó já dizia, não se põe em pé. Então precisamos dessa reposição. E aí, por isso que está tudo no Pai Nosso. Porque eu não falei no Pão Nosso: Pai, me arrume um emprego. Não. Quando eu digo o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, eu não vou ficar deitado no sofá esperando que Deus bote o pão na minha mesa. Foi dito que ganharemos o pão com o suor do nosso rosto. Ele vai nos oportunizar meios para nós, com o nosso esforço, ganhar esse pão. Já estou pedindo uma oportunidade de trabalho. Tudo está no Pai Nosso. Por isso que eu afirmei lá no início. Porém, ao mesmo tempo, precisamos de prudência e moderação, para que não se perca o fruto ou o esforço dessa intensa dedicação. Se a gente trabalhar só o alimento material para repor e não nos alimentarmos espiritualmente, nós vamos perder o fruto do nosso trabalho. Porque ao ganharmos a recompensa pelo trabalho, ao invés de aplicarmos serenamente,
dividindo o pão com o nosso próximo, atendendo a nossa família. Quantas vezes, e aí eu me incluo nisso, também sou um pecador, colocamos no bolso e gastamos tudo na farra, e tiramos da boca da nossa família. Nós perdemos o fruto do nosso trabalho, porque não temos ainda o alimento moral que o Cristo nos ensinou. Então precisamos do pão. Dai-nos hoje o pão, é o pão material e principalmente o pão espiritual, para mim poder tirar, valorizar o fruto do trabalho, que é uma lei de Deus. Quer dizer também, não nos dê somente o agasalho, a beleza física, o domicílio confortável. Nos dê também o refúgio seguro do conhecimento. Fortaleça-nos a alma com nobres sentimentos, enriquecendo a nossa consciência, pois ela é inapagável. Eu estou dizendo, me dê o conhecimento, Deus, me ajude a me esforçar para conhecer, porque é isso que cada um de nós vai levar. Tudo mais que precisamos, e é lícito que tenhamos no conforto do nosso trabalho aqui. Vivamos da melhor maneira possível, mas não passa na alfândega da morte. Só vamos levar o nosso conhecimento. É esse que vai servir para nós darmos um passo lá do outro lado, para termos numa existência futura uma vida melhor. Então é esse pão espiritual que precisamos também, do conhecimento, sério, dos ensinamentos, da moral. Já sabemos, pelo menos estudamos no Espiritismo, que são duas asas que nos levarão à perfeição, o intelectual e o moral. Então esse conhecimento tem que ser intelectual, mas precisa muito ser moral. Não pode ser só um dos dois. Essas crianças índicos que estão vindo aí, o que foi que houve com eles? Por que são crianças que parece que já sabem tudo, sabem mais do que o pai, sabem mais do que a mãe? Eles são um espírito muito vivido, muito inteligente, mas desenvolveram somente o lado intelectual. Precisam voltar para aprender o lado moral, para que os dois lados juntos possam fazê-lo galgar a perfeição de suas almas. Quinto item: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Cada infração nossa a uma lei de Deus é uma dívida que passamos a somar, e que mais cedo ou mais tarde nós temos que resgatar, porque Deus, queridos irmãos, não vai mudar sua lei ao sabor de cada prece. Não vai. O fato de eu orar, de eu pedir, não vai pagar minha dívida, eu vou ter que resgatar. Nesse caso, qual é a vantagem da prece? É que eu vou, com a minha boa vontade, o meu desejo de pagar, agora reconhecendo todos esses valores, eu vou evocar para perto de mim a melhor companhia da vida espiritual, que vai me dar força, vai me dar conselho, vai me dar resignação e entendimento, que se eu estou sofrendo agora, foi porque eu mesmo trouxe esse sofrimento para mim, e agora estou tendo a oportunidade divina, pela bondade de Deus, de resgatar aquilo que eu devia. Por isso é que solicitamos o perdão para as nossas dívidas, para a divina misericórdia nos ajudar, nos comprometendo que a partir de então nos esforçaremos para não mais se endividar. Porque não adianta eu vir para cá e pedir para Deus me ajudar e depois sair daqui fazendo as mesmas coisas. Não, eu assumo esse compromisso. Quando eu peço para Deus isso, eu estou assumindo o compromisso de que a partir de agora eu vou fazer o possível para pelo menos não cair no mesmo erro. Pelo menos isso. Se eu estou dizendo, e tem pessoas que dizem o seguinte: eu não tenho nada para pedir para Deus, eu só tenho a agradecer. Engano. O Espírito está dito no Evangelho, é como o vento. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Você não sabe o que você era, o que você fez na passada. Você não vai, quem vai ser feito no futuro. Então é preciso sim já ir pedindo perdão à medida que eu perdoar. Porque com a mesma medida que medir, me serás medido. Se eu não perdoo ninguém, eu estou dizendo: Deus, não me perdoe. Me perdoe à medida que eu perdoar meu inimigo. Então,
Eu já vou perdoando o pessoal para que eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, nem na outra vida, nem que bagagem eu trago de outras vidas. Então eu já vou fazendo aqui bônus para ser descontado nas minhas possíveis faltas. E se eu não tiver nenhuma? Ótimo. Então vou dar um passo mais largo ainda, quando eu chegar do outro lado, rumo à perfeição da minha alma. Mas como nós não sabemos, como nós temos a bênção do esquecimento, o interessante, o ideal é que peçamos, sejamos humildes, sem vaidade, sem orgulho, peçamos sim para Deus perdão, assim como nós perdoamos os nossos inimigos, nenhuma vírgula diferente disso. De nada nos adiantando, porém, apenas repetir frases em desalinho, como que devemos perdoar 70 vezes 7 vezes com carinho, e nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estivermos no caminho. Isso é lindo, mas o que adianta a gente dizer, está escrito lá no Evangelho, nem todos aqueles que disserem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Não adianta você dizer isso, só dizer e não praticar, só falar, passar 20, 30, 40, 50 anos falando, ouvindo e não praticando. Deus quer que nós vivenciamos a nossa aprovação, vivenciamos a nossa expiação, vivenciamos e não pegar o nosso talento, lembra lá da palavra dos talentos, e enterrar. Não. Precisamos vivenciar na prática todos os ensinamentos do Cristo. Se na prática, meus amigos, então eu disse que não adianta, se na prática, meus amigos, estamos muito longe realmente de cumprir com conhecimento de causa o que nós prometemos para Deus humildemente. Muitos dizem, eu perdoo, mas nunca mais quero te ver na minha frente. Isso é comum. Isso não é perdão. Esse perdão que o Cristo ensinou. Então, se eu acabei de orar o Pai Nosso e disse, perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo os nossos devedores. Eu estou dizendo para Deus, me perdoa, mas diga que você nunca mais quer me ver na sua frente. Não foi esse o compromisso que eu assumi na oração do Pai Nosso? Foi. Por isso que precisa ser com conhecimento de causa. Você precisa fazer a oração sabendo o que está dizendo, sabendo o compromisso que está assumindo diante do Criador. E a partir daí, as duas partes estando nessa sintonia, Deus, posso garantir para vocês, nunca deixa de atender uma prece. Pois a correta prática do perdão e o total, é o total esquecimento da ofensa. Ao invés de maldizer o ofensor, nos tornamos a ele superior, agradecendo a Deus por esse exercício de paciência. Quando nos ofendem, o ideal seria que a gente orasse por ele e dissesse, graças a Deus. Por quê? Porque você pode ser até um espírito mais elevado do que você pensa. Está dito no Evangelho, os últimos serão os primeiros. De repente você tem todas as virtudes, lhe faltava a paciência. Por isso você voltou. E aquele inimigo, aquele ofensor é um médium de Deus, exercitando aquilo que lhe falta, a sua paciência. Um filho rebelde, um crítico sagaz. E eu preciso ter esse conhecimento que eu assumi quando orei o Pai Nosso, eu quando fiz uma prece no modelo do Pai Nosso. Reconhecer um espírito enfermo que não merece que eu responda, merece a minha prece, merece que eu peça a Deus por ele. Porque, no fundo, como a gente tem um outro entendimento, que Deus não permite que nada de mal nos aconteça, com certeza, aquele espírito está me ajudando a desenvolver, no mínimo, a minha paciência, se não, mostrando claramente, jogando na minha cara aquilo que meus amigos não têm coragem de dizer. Precisamos entender que, na verdade, ninguém ofende ninguém. E quase sempre que ofendido nos sentimos, uma lei de Deus nós atingimos por orgulho e vaidade, nos endividando também. Porque quando a gente responde, é porque a gente quer ser superior, quer ser melhor. Quer ver no Espiritismo? Se chega, olha, temos um grande médico, Divaldo Franco, grande companheiro, que é um divulgador intenso, que nos evangeliza através de seus mentores.
ele entra nessa casa e fizesse aqui uma crítica, todo mundo aceitaria. Tranquilo, é o Divaldo Franco. Mas entra ali uma pessoa simples de chinelinha no pé e faça uma crítica. Aí eu vou dizer, mas eu... Chegou agora, já quer sentar na janela? Do que um tempão quer saber mais do que eu. Quer dizer, é a vaidade, é o orgulho. O que é que eu vou aprender com ele? Ele nem sabe de nada. Eu sei mais. Quer dizer, é o orgulho, é o querer ser melhor. E aí, o que é que nós fazemos? Atropelamos a lei. E passamos a ter uma dívida também. Por isso que é melhor, como nós vamos continuar vendo, que critique que a gente ore por ele. Pois se a ofensa é um agravo à lei de Deus, o ofensor imperfeito se enferma a si mesmo, insultando e julgando alheios defeitos, auferindo dívidas que ele terá que resgatar, sem que seja preciso ninguém contraditar, nem nivelar-se com ele, partilhando os efeitos. Se existe uma lei de causa e efeito, se ele me agride sem necessidade, se ele me agride sem eu merecer, já tem a lei, ele já vai responder pela lei de Deus, que é a lei de causa e efeito, com a mesma medida que medido será medido. Não precisa eu me irritar, me nivelar com ele, responder e assumir metade da dívida dele. Não. Passo a fazer uma prece, porque ele já vai ser julgado, já está nos braços da lei, sem eu precisar me rebaixar ao mesmo nível e assumir a culpa também. Diante de tais ensinamentos, vemos que não temos motivo nenhum para nos irritar, por causa de críticas ofensivas que não devemos com elas nos sintonizar, pois o ofensor já tem a lei, que certamente o punirá sem nenhuma reação da nossa parte. Não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos do mal, é o sexto ímpio. É o mesmo que dai-nos força, Senhor, para resistir a todo momento às sugestões dos maus espíritos que nos inspira maus pensamentos. Jesus deu esse exemplo claro naquela parábola de um satanás, de um demônio tentando, para mostrar que isso é possível e que o homem pode falir. E ele nos ensinou como resistir, fazendo as escolhas certas do seu livre-arbítrio. E na alegoria, o mau espírito explode. Nós podemos usar dos mesmos artifícios, pedindo força para resistir. Porque olha como Deus é justo. Ele não colocou nos livre das tentações, não. Não nos deixei cair. A tentação tem que existir. Porque apesar de Deus nunca ter criado um mau espírito, Ele criou todos os espíritos simples e ignorantes para atingir a perfeição. Pelas nossas escolhas erradas nós nos tornamos maus e Ele tira remédio do próprio mal. Então Ele usa os maus espíritos para nos provar. Como seríamos provados se a terra só existisse já espíritos bons? Então Ele usa para nos provar. Por quê? Porque nós temos que vivenciar. Eu não vou dizer, eu não roubo ninguém. Não. Então, eu vou ser provado e vou ter que passar nessa prova. Vou pegar lá o dinheiro que eu achei lá no terminal, entregar lá na polícia, que aquela moça fez esse dia. Todo o Brasil condena, mas olha, ela passou na aprovação. Na frente dela e ela fez o que deveria ser feito. Aí não passei, vou ter que continuar através de outras expiações até o dia de chegar a nova prova. Vemos, companheiros, que do segundo ao sexto item, nossos pedidos efetuamos. Só pedidos necessários à nossa elevação espiritual. Sem nenhum desses pedidos loucos que a gente faz, que pede para Deus e quer que Deus faça. Coisa que não merecemos. Então no Pai Nosso Ele abarcou todos os pedidos do segundo ao sexto item, de maneira séria e honesta, pedindo ao Pai Divinal somente as coisas necessárias ao nosso crescimento espiritual. E o sétimo e último item entra o agradecimento. Não diz que a prece tem que louvar, pedir e agradecer. Nós fazemos tudo isso, porque quando eu louvo no início, que eu vou fazer uma prece baseada no que Jesus ensinou, quando eu louvo eu reconheço a grandeza de Deus. Peço o que eu necessito. E quando eu agradeço é porque eu tenho fé em Deus. Eu sei que eu vou receber. E já estou agradecendo. E é uma frase tão simples, tão linda. Amém ou assim seja. Muitos espíritos não gostam de dizer amém. Até hoje eu não sei por quê. Mas assim seja então, assim seja.
que quer dizer, esperamos que o nosso desejo se cumpra, curvando-nos diante da tua sabedoria, sobre aquilo que ainda não compreendemos, que a sua vontade seja feita em primazia, porque Deus é onisciente, sabe o antes, durante e depois, sabe o que é melhor para nós. Quantas bênçãos de Deus é para nós e a gente pensa que é um castigo. Quando desencarnar, a gente vai dizer graças a Deus que eu passei por isso, que eu aprendi essa lição. Então, tudo que aquilo que é hoje a gente pensa que é castigo, não é, porque Deus sabe tudo. Então nos colocamos em suas mãos, porque temos fé que Ele só quer aquilo que é melhor para nós. Essa foi a prece que o Cristo ensinou e que devíamos orar com frequência, e se quisermos colocar a nossa prece, que seja baseada nesses 7 itens que foi nos ensinado pelo Cristo. Agora, queridos irmãos, já vai se encaminhando para o final. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos, que nós vamos fazer uma prece do Pai Nosso, que é feita na visão dos Espíritos benevolentes. Vamos fazer essa prece juntos, vocês repetem mentalmente tudo aquilo que eu for dizendo, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, que está no céu e na mente de todo ser existente que sabe no céu viver, serás meu Pai, meu paraíso, se eu me sintonizar com o teu poder. Santificado seja o teu nome, porque o teu nome é sagrado e está muito bem guardado em todo o bem desse mundo. Está no homem que planta, na fera e na ave que canta, no céu e no mar profundo. Venha a nós o teu reino, a tua santa vontade, e me dá a felicidade de me ligar só no bem, me dando logo em seguida as boas coisas da vida, que eu desejo também. Assim na terra, Deus está na matéria, porque Deus não é miséria, porque Deus é perfeição. Se meu corpo está doente, ligo-me em Deus novamente, e logo eu fico são. Como no céu, a mente é o céu eterno, ou então o próprio inferno que no início se traz. Mas fazendo a tua vontade, terei um céu de verdade, de harmonia e de paz. O pão nosso de cada dia é o pão da própria abundância, que eu pedindo-te com constância, alcance em qualquer lugar. Hoje, amanhã e cada dia, porque o universo irradia tudo o que eu mentalizar. O pão nosso é riqueza, saúde, emprego e salário inciso, alimento, vestuário, terra que planto e piso. O pão nosso é paz e harmonia, amor e sabedoria, é tudo que eu preciso. Nos dai hoje. Foi na verdade por isso que me ensinou Jesus Cristo: pede e tu receberás. Quando pedides ao Pai, se a tua mente dele não sai, tu sempre conseguirás. Perdoas as nossas ofensas, sei que em ti não há castigo, pois sou eu mesmo quem ligo o meu poder destruidor, quando entro em desarmonia e produzo avarias que me traz doença e dor. Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, eu entendi o sentido e sei que é assim que se faz. Quem perdoa como deve, tem a mente limpa e leve, tem saúde e vive em paz. Não nos deixei cair em tentação de tudo aquilo que priva a gente de ser feliz. Só ligo o meu pensamento em Deus a todo momento e Deus sempre me bendiz. Mas nos livra do mal, o mal que eu mesmo crio, quando eu me desvio da harmonia do bem. Só quero nesse momento entender que é o pensamento quem cria tudo. Amém. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima oportunidade.